E aí, família tricolor, tô gritando? Família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigas, torcedores de outros clubes. Sexta-feira, último vídeo da semana. Mentira, porque amanhã tem também. Tudo bem com vocês? Quero contar algumas novidades aí. Essa história que tá no título: São Paulo desencanou do Soteldo, esse mico chamado Pablo, e eu queria discutir uma questão com vocês aí sobre dívidas, que eu queria muito que vocês comentassem nos vídeos, além de todos os assuntos que a gente conversa aqui. Vamos falar antes do futebol, nosso aplicativo de futebol para celular, o melhor que existe. Muitas informações hoje eu peguei lá no futebol. Você pode baixar totalmente de graça, aí você pega as informações do seu time, se você não for São Paulino, mas tem lógico as informações, todas as informações do São Paulo, se ajusta para te avisar, então ele te dá a notificação quando chega alguma notícia importante, pisca aí no seu celular, toca aí no seu celular, você não perde nenhum detalhe das transações, mercado da bola, informações do seu time. Então, clique lá, primeiro comentário, primeiro link da descrição, você clica e baixa de graça, completamente de graça, tá? Copa São Paulo, o São Paulo se classificou ontem vencendo o São Bernardo por 3-0. 3-0? Acho que foi 3-0, né? 3-0. Fez 3-0 no primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo, depois caiu de produção no segundo tempo, o Alex mudou praticamente o time inteiro. Tem análise que eu vou deixar na janelinha, quando acabar o vídeo, aquela janelinha famosa, que eu fiz no Boteco do Barulho. Amanhã pega o São Caetano de novo, às 9h45 da noite, tarde pra caramba, e aí a gente faz aquele esquema de live na hora do intervalo, o vídeo depois do jogo, tudo lá no Boteco do Barulho, tá bom? O Alex falou que o rendimento no segundo tempo caiu, mas é normal, eu também achei normal, porque o time já estava classificado. E agora a gente pega o São Caetano, o São Paulo tem um saldo de 12 gols, né? Marcou 12 gols e sofreu só um, justamente para o São Caetano, que dos adversários que o São Paulo pegou até agora, CSA, Pirilima e São Bernardo e São Caetano, o São Caetano foi o mais difícil, na minha opinião, tanto que foi o jogo mais difícil. Saiu atrás do marcador e depois conseguiu a virada. Então, amanhã a gente segue na terceira fase da Copinha. Boa sorte para os meninos, e eu vou estar aqui no esquema, vai ter vídeo no Barulho Vídeos às 8 para a gente contar as novidades, e depois a live e análise no canal. Se você não puder assistir amanhã, não quiser assistir amanhã, assiste no domingo, aí tem tempo, tá bom? Que domingo eu devo dar uma folguinha para vocês, porque né, mal começou o ano, vocês não estão aguentando mais. Bom, vamos falar o seguinte, Pablo, gente, hoje o presidente Júlio Casares falou com o pessoal do Globoesporte.com, eu acompanhei algumas informações lá que ele passou, e ele já falou que o Pablo não faz parte dos planos do São Paulo em 2022. Por que colocou o cara para jogar, velho? Descobriram agora que ele não faz mais parte dos planos? Depois do jogo contra o Corinthians para cá é que caiu a ficha da comissão técnica, da diretoria, que o Pablo não serve mais. Só que aí é o detalhe, gente. Lembra que eu tô falando para vocês aqui sobre dívidas, né, com jogadores que o São Paulo deve para Pereba. Aí hoje surgiu a informação do seguinte: o Pablo aceitaria rescindir o contrato dele, que vai até o final de 2023, por causa dessa atrapalhada, essa burrice que fizeram no jogo contra o Corinthians de colocar o Pablo para jogar. Só que aí o que o Pablo abre mão? O Pablo abriria mão do que ele teria para ganhar em 2022 e em 2023. Só que ele não abre mão do que estão devendo para ele. Estão devendo para ele direito de imagem, estão devendo para ele aquele acordo. Lembra que eu falei para vocês do Leco, que parou de pagar salário, começou a pagar só uma parte do salário, ia pagar uma parte depois, não está sendo cumprido isso, então o São Paulo está devendo para o jogador. Sabe quanto que o Pablo vai receber se ele continuar no São Paulo até 2023 e a mesma quantia que ele está disposto a abrir mão? 15 milhões. 15 milhões. Quer dizer, ele está abrindo mão de. Olha só o tamanho do buraco. O Pablo estaria abrindo mão de 15 milhões, desde que o São Paulo pague o que deve para ele de 2022 para trás. Você imagina quanto deve ser essa dívida? Eu não quero nem imaginar quanto deve ser essa dívida, porque se ele está abrindo mão de 15 milhões, eu imagino quanto. O que está tocando? Meu Deus, todo dia toca uma coisa aqui. Peraí, acho que é o relógio, peraí. Imagina o tamanho dessa dívida se o cara. É o relógio. Se o cara tá abrindo mão de 15 milhões. Então. E aí, gente, o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte: quando a gente fala de que tudo isso que o São Paulo tá passando hoje é por incompetência, a gente acabou de ver um exemplo. Colocaram o cara para jogar contra o Corinthians, estender o contrato, dívida de mais 2 milhões, aumento de salário, e agora o presidente vem a público dizer que ele não faz parte dos planos. Mas só que assim, o que a gente fala, o que eu falo para você é o seguinte: o São Paulo vem
contratando vários jogadores. Eu vou dar um exemplo. Na gestão Casares, só na gestão Casares, o São Paulo contratou 14 jogadores. 14 jogadores. Desses 14 jogadores, 3 são titulares apenas. 3, porque o campeonato não começou. 3 são titulares. E 30% dos jogadores que o São Paulo contratou em um ano já deixaram o clube. E aí você faz um contrato agora com o Nicão, que não vem ganhando pouco, você faz um contrato com o Rafinha, que duvido que venha ganhando pouco, você faz um contrato com o Patrick, que não vem ganhando pouco, tenho certeza que não. E tava até essa história do sorteio, do que daqui a pouco a gente vai falar. E aí você não consegue pagar os caras. E aí você fica devendo para os caras. Quer ver um exemplo? O Éder, outro exemplo, o Éder. O São Paulo quer rescindir contrato com o Éder, porque foi uma contratação errada, foi um erro dessa diretoria. Aí o Éder diz que, mesmo papinho do Pablo, quer dar a volta por cima, acho que pode render mais. Não é isso, gente. O São Paulo quer rescindir um contrato com o cara. Só porque ele não quer rescindir? Porque o São Paulo deve para ele também. Então não consegue rescindir contrato com esses caras, porque o São Paulo tem uma dívida enorme com esses caras. Ah, mas foi na outra gestão. O Éder é dessa gestão, mas é o mesmo modus operandi desses caras, é a mesma coisa. Eles contratam jogadores de qualidade duvidosa, pagando uma fortuna, ou melhor, não pagando uma fortuna, e aí não consegue se livrar do cara. O Pablo e o Éder são dois exemplos muito claros disso. Agora, será que com o Nicão vai ser a mesma coisa? Foi a mesma coisa? Porque não divulga valor quanto esses caras vão ganhar. Será que com o Patrick foi a mesma coisa? Será que com o Alisson foi a mesma coisa? Porque aí, gente, você vai perpetuando os mesmos erros, né? 14 jogadores contratados. Aí o Casares falou do Pablo. Não é da nossa gestão, a contratação foi feita na gestão passada. Nenhuma crítica, claro que nenhuma crítica. Ele estava no grupo, é o mesmo grupo. São as mesmas pessoas, só muda o nome do presidente lá. É o mesmo grupo que está no poder. Por isso que você não vê o Casares criticando o Leco, porque ele fazia parte do mesmo grupo, do Leco, do Aidar. É tudo a mesma patotinha ali, a mesma turma. Então, assim, aí o Leco já errou com o Pablo, aí o Casares errou com o Éder, ou não é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa? Você contrata prometendo um salário astronômico e não paga. O Leco fez isso com o Daniel Alves, que é o maior exemplo. Aí o São Paulo deve para o Hernanes, aí deve para o Daniel Alves, aí deve para o Jusilei, porque continua cometendo os mesmos erros. Então, será que esses caras aí é aquilo que eu falei para vocês da minha preocupação, que tem dívida com o jogador, a gente sabe que tem. O Pablo acabou de externar isso aí. Estão devendo para ele. Será que os jogadores que o São Paulo está devendo, como é que eles viram a contratação desses caras aí, que não vem ganhando pouco? Será que isso aí é legal? Você gostaria de não receber na empresa onde você trabalha e chega um cara ganhando mais que você? Eu, sinceramente, e não estou justificando que está certo, que não tem que pagar os caras. Se está no contrato, tem que pagar o Pablo, tem que pagar o Éder. Não foi assinado um contrato? Então, tem que pagar. O jogador não está errado de querer cobrar. O Pablo está errado de querer cobrar o que devem para ele. O Éder está errado de querer cobrar o que devem para ele. Não estão errados. Isso foi prometido. São os mesmos erros, as mesmas. O que levou o São Paulo para o buraco são atitudes como essa, que vem jogando o São Paulo numa dívida monstruosa. E aí continua, essa gestão atual continua repetindo os mesmos erros. Hoje no Globo Esporte, o Casares, ele ficou lá um tempão enaltecendo o trabalho dele. Que responsabilidade financeira. Que responsabilidade financeira? Vocês estão devendo para todo mundo, para um monte de jogador. Que responsabilidade financeira é essa? É porque patrocínio, porque... Cara, teve coisas boas na gestão. Eu acho que esses patrocínios, numa época que a gente está vivendo de pandemia, é sensacional. Eu acho que foi um golaço. Já gravei vídeo falando disso. Só que está cometendo os mesmos erros. E aí, sobre o Soteldo, ele desistiu, disse que não tem negociação mais. O São Paulo saiu da negociação, porque mesmo ele encerrando o contrato lá com o Toronto, aí tem salário, luva, isso tá fora. Eu acho que também o São Paulo nunca teve perto de contratar o Soteldo, você me desculpa. Aí também acho que fez certo mesmo, porque não é tudo isso, ainda mais para pagar caro, e aí ser outro jogador, se vira refém desses perebas aí, se vira refém de Éder, se vira refém de Pablo, você não consegue se livrar desses caras, aí não consegue pagar a dívida, se vira refém desses caras. E aí hoje surgiu o nome desse Bruno Viana, de 26 anos, que é do Braga, que foi emprestado, jogou pelo Flamengo no final da temporada de 2021, por causa da esfriada que deu no negócio do Lucas Ribeiro, que o Casares falou que também não vem, essa polêmica toda aí não vem. E diz que está conversou com os alemães lá, e aí também está conversando com 3, 4 zagueiros. E sobre contratação ele falou o seguinte, gente, agora está praticamente encerrado, ele não vai dar como encerrado, porque pode aparecer uma oportunidade de mercado. Mas é isso, não vai contratar mais,
não tem plano B para Soteldo, não tem nada. Só se aparecer uma oportunidade de mercado. Então, é isso. Só que eu acho que, apesar dele falar para todos os cantos que a austeridade financeira, o São Paulo não faz loucura. Será que não fez loucura com esses caras aí que estão chegando? Ele enalteceu as 5 contratações, renovamos o contrato do Arboleda, como se fosse uma magia, um negócio, um milagre. Mas eu acho que continua cometendo os mesmos erros. E aí eu quero ver como esses jogadores que têm dinheiro para receber do São Paulo vão receber a contratação desses novos jogadores aí, que com certeza não vem ganhando pouco, né? Quero saber a sua opinião, o que você pensa disso. Sobre o time, boa notícia. O Calera e o Volpi, que estavam afastados porque testaram positivo, fizeram o exame hoje e testaram negativo. Então já se reapresentaram, já estão treinando normalmente com o grupo. Então agora continuam 9 jogadores afastados. Aí eles estavam em isolamento, sendo acompanhados e vão fazendo testes, né? De tempos em tempos, aí já não tem mais nada, já é liberado. Então, estão fora ainda afastados. Miranda, Gabriel, Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes. Eu falei, Pablo também. Então, esses caras vão entrando, né, vão testando negativo e vão entrando. Bom, gente, agora é o seguinte, amanhã eu espero vocês, a gente faz a live no Boteco do Barolo, na hora do intervalo, e depois a análise, tá bom? Lembrando, da nossa camisa, nossos prêmios, você concorre aí quando a gente chegar a 410 mil inscritos, já estamos com 402, 403, 402 mil, e aí um óculos de presente para o ganhador, uma camisa e outro óculos presente da São Paulo Mania, do Alpha Shopping, das meninas, e também do tiozinho aqui, tá bom? Momento Maguila, um abraço para Alexandre Souza, de Teresina, no Piauí, Juliano Gonçalves, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Márcio Fuentes, da Casa Verde, de São Paulo, e para o Romulo Iago, de Salvador, na Bahia. Obrigado, deixa aí seu comentário, o que você acha dessas contratações, de tudo aquilo que a gente conversou hoje. Eu acho que deve ter muita gente aliviada aí com a desistência do Soteldo, eu acho que o Pablo dificilmente o São Paulo vai conseguir pagar, a gente vai ter que ficar com esse mico aí, e vai continuar virando refém de Pereba, se não mudar a maneira, o modus operandi de contratar jogador e negociar salário de jogador. Mas é só a minha opinião. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fique com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.